Boa noite. Primeiro debate presidenciais 2021 na TVI. Defrontam-se esta noite na TVI 24 os candidatos André Ventura, deputado e líder do partido Chega, e João Ferreira, eurodeputado e dirigente do Partido Comunista Português. Por sorteio ficou decidido que o primeiro a responder será André Ventura. Boa noite aos dois, bem-vindos. Vamos começar por um tema da atualidade. A nomeação de José Guerra para Procurador Europeu. Gostava de saber, André Ventura, é o primeiro por sorteio, como é que atuaria perante um caso destes? Faria uma intervenção pública? Agiria junto do Governo? Apelaria a uma demissão da Ministra da Justiça? O que é que faria? Muito boa noite também ao João e a todos os telespectadores, um bom ano a todos. Bom, atuaria desta forma, quer a Ministra da Justiça, quer o Ministro da Administração Interna, já não deviam estar em funções em Portugal. E se estão hoje é muito por culpa de partidos como o PCP, que o João Ferreira representa, e do Bloco de Esquerda, porque são eles que os têm segurado. Nós temos em Portugal algo gravíssimo. Para além do que aconteceu com os fogos e com outros casos que são da Administração Interna e não da Justiça, que só por si, como isto do CEF demonstrou, mereceriam que o Ministro já não estivesse a exercer funções, temos uma Ministra que assumiu as falsidades de um currículo porque lhe interessava fazer essa nomeação política. Mas disse esta noite que não se vai admitir, que o processo foi transparente e ampulado. Sabe porquê é que não se vai admitir? Porque sabe que tem o Partido Socialista a defendê-la e o PCP, que o João Ferreira representa, e o Bloco de Esquerda a sustentá-los. Porque senão, um Presidente da República que quisesse atuar e não ser cúmplice do Governo, o que diria é, meus amigos, esta tristeza, porque é uma tristeza, mas ter uma publicamente? Manipulação publicamente, porque é esse o papel de um Presidente. Sabe, um Presidente não serve para tirar selfies e cortar fitas, serve para assumir a legitimidade que os portugueses lhe deram. Ora, temos uma Ministra da Justiça que assumiu falsidades de um currículo num processo que já não tinha sido transparente, porque ele não tinha sido o primeiro classificado do concurso. Foi outra Procuradora, que era incómoda para o Governo. E eu não vejo o João Ferreira dizer nada sobre isso, não vejo o Bloco de Esquerda dizer nada sobre isso, só o André Ventura é que diz sobre isso. E ontem ouvi o Rui Rio também dizer sobre isso. Agora, então vamos dar a palavra ao João Ferreira para que ele diga também. A sério, hoje teria dito que seria o último dia da Ministra da Justiça nas suas funções. João Ferreira, o que faria perante um caso destes? Antes de mais, boa noite e bom ano a todos os que nos seguem. Em primeiro lugar, importa talvez explicar a quem lá em casa não saiba, e também aqui ao André Ventura, que pelos vistos não sabe, como é que é selecionado este procurador. Há um comitê europeu e há uma escolha nacional. O Comitê Europeu indica um candidato, uma preferência, digamos assim, não vinculativa. Depois cabe ao governo de cada país indicar um candidato. No caso, aquilo que sabemos é que foi o Conselho Superior de Magistratura, que é um órgão independente. Culpa é do governo. Um órgão independente. Não, disse que quem escolheu foi um Comitê Europeu e não foi... Não falei em Comitê Europeu. Como é que é o João está um bocado nervoso já no início. Não. Eu não falei em Comitê Europeu nenhum. O João é que está a falar em Comitês Europeus. Não me interrompa, por favor. Desculpa, João, você defende o governo. Eu falei do governo. Essa é a verdade. O que o Governo fez foi escolher o candidato indicado pelo Conselho Superior de Magistratura, que é um órgão independente do poder político. Agora, há aqui um problema. Para que não hajam dúvidas nenhumas, há aqui um problema. O problema é o seguinte. Aparentemente foram fornecidas informações, na justificação da escolha do Governo, foram fornecidas informações para Bruxelas, que não correspondem, para o Conselho Europeu, que não correspondem à verdade no que toca a aspectos do currículo do Procurador que foi escolhido. É necessário esclarecer isto, porque, de facto, se estivermos aqui perante informações que deliberadamente foram fornecidas com conhecimento que não correspondiam à verdade, mas tem agora, dúvidas, eu não posso deixar de notar o seguinte. Mas tem bom, vamos ver, a Ministra vai à Assembleia da República e o André Ventura, se lá estiver, eu sei que falta muito, mas se lá estiver, pode fazer-lhe essas perguntas. É que o João Ferreira tem sempre dúvidas do Governo. Esse é que é o problema. Se o André Ventura usasse para si próprio o critério que aqui está a impor a outros, que é mentiu, vai-se embora, o próprio André Ventura não estava aqui a debater comigo. Mas porquê? E o que faria João Ferreira Presidente? O que faria João Ferreira Presidente? Se usasse para si esse critério, mentiu, vai-se embora, para defender o Governo. O João faz tudo para defender tanta vez, o João faz tudo para defender o Governo. E eu percebo que esteja aqui numa posição incómoda. E passou a acumular esse salário até ao momento. Estamos a falar de um procurador e de um caso de Governo. Eu percebo que isto esteja incómodo para si, porque anda a levar o Governo ao colo nos últimos 5 anos. Portanto, percebo que seja incómodo. Não venha com o André Ventura, que não estava cá há 5 anos. Foi o seu partido que tem sustentado este Governo. E agora aparece aqui a dizer, temos que apurar. Parece o Marcelo Rebelo de Sousa, temos que apurar tudo. Não viu que há uma falsidade? Não viu que a Ministra mentiu? Quer mais provas? Quer que lhe traga as provas? Siga esse critério para si. Deixe lá o já não Partido estava aqui Socialista. Você é do Partido Comunista, não é do Partido Socialista. João Ferreira, o que faria... Eu quero dizer que se vier a demonstrar que houve uma intenção de fornecer
fornecer informações erradas. Mas tem dúvidas ainda? Isso é o que tem a oportunidade de esclarecer. Mas tem dúvidas ainda? Eu sei que não vai lá muito, tem dúvidas ainda? Não exerce muito o seu papel. Dúvidas ainda? Pois não estou no Parlamento Europeu a ganhar para isso. Não fui eu. Foram os deputados, eu sei que o André Ventura não estava, mas os deputados de vários partidos, incluindo o PSD, o PCP, do seu antigo partido, o PSD chamou a ministra. Nem o chamou a ministra, tem alguma coisa para lhe perguntar. Não é o PSD, nem o Chega que sustentam o governo. É o PCP que votou a favor do orçamento. E não ouvi Jerónimo de Sousa dizer uma única palavra sobre isso. É isso que é triste neste país. Foi graças ao PCP. Foi graças ao PCP. Eu valorizo. Eu não estou aqui a defender o PCP. Isso é verdade. Eu não estou aqui a defender o PCP. Não está. De resto, há quem o possa fazer melhor que eu. Eu sou candidato a Presidente da República e é nessa qualidade que aqui estou. Mas é candidato apoiado pelo PCP. Eu valorizo aqueles, por exemplo, e para pegar naquilo que falou, num debate de Orçamento de Estado, valorizo muito aqueles que não desistem a meio e que até ao fim se batem por melhorias de uma proposta que é verdade não responde adequadamente a todas as necessidades do país. Desde o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, financiamento adicional para a contratação de profissionais, de equipamentos, de infraestruturas, o aumento das pensões mais baixas. Eu sei que para quem quer acabar com a Segurança Social e com o Serviço Nacional de Saúde, isto vale pouco. Queremos a saúde para todos. Não é só para os seus amigos. Queremos para todos. Não queremos só para os comunistas. Permitam que vos interrompa para perguntar, João Ferreira, se quer responder à pergunta. Continua a apoiar o governo que está no bom caminho. Quando temos uma saúde como está e o PCP pelas suas palavras, quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde, entregar ao mercado dos negócios de saúde. Onde é que viu isso? Sabe o que é que isso quer dizer? Onde é que viu isso? E nas entrevistas que deu. Nas entrevistas que deu. Em março ao Jornal Bom, João Ferreira, perdeu a oportunidade de responder à pergunta. Para melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Meus senhores, gostava de mudar de tema. Mas o que o João Ferreira não sabe o que é. Meus senhores, vou apelar-vos ao seguinte. Nós temos meia hora para debater, passaram 5 minutos e estamos em roda livre. Já não há tema nenhum. Eu proponho que cada um fale na sua Já passou o tema. Já passou o tema do Procurador. Avançaria para uma segunda pergunta. Nas próximas semanas vai chegar ao Palácio de Belém um projeto muito importante, algo que os portugueses vão considerar seguir com atenção e que tem a ver com a eutanásia. O que faria o André Ventura se fosse Presidente da República? Promulgava, enviava para o Tribunal Constitucional, convocava um referendo ou vetava? Qual seria a sua escolha? Antes de mais, eu, mais uma vez, ao contrário do João e do PCP, acho que se devia ouvir os portugueses. O PCP acha que não, que o Parlamento deve fazer o seu papel, porque tem medo de ouvir os portugueses. Aliás, quem também defende acabar com o capitalismo pela força, não há de querer muitas outras coisas. Ora, quando olhamos para o que aconteceu com a eutanásia, percebemos que não se quer ouvir os portugueses. Mas já que foi aprovado no Parlamento, e já que vai ser apenas debatido e aprovado no Parlamento, há uma coisa que para mim é fundamental. É que a eutanásia esteja devidamente regulamentada para que não seja uma brecha que coloque os nossos idosos em perigo. Para que coloque aqueles que estão em situações menos favoráveis de vida, em grande sofrimento, em perigo. Mas é a favor ou contra? E, portanto, não, eu sempre fui contra a eutanásia, eu votei contra a eutanásia. Mas convocariam um referendo, neste convocariam um referendo, porque acho que os portugueses devem ser ouvidos sobre esta matéria. É uma matéria, como é que as pessoas compreendem que o aborto tenha sido consultado aos portugueses, porque se dizia que era um tema ético e moral, e a eutanásia, com o apoio de partidos como o do João Ferreira, que disse que apenas devia ser feito no Parlamento, seja escondida aos portugueses. Eu não quero. Eu tenho a minha posição pessoal, respeitarei a posição, mas gostaria de ver ouvir os portugueses sobre esta João matéria. Ferreira. Bom, eu já tive a ocasião de pronunciar sobre isso. Eu acho que eu tendo a compreender e a respeitar todas as posições e opções que numa hora extremamente difícil e perante um sofrimento inimaginável, eventualmente insuportável, todas as opções que se possam manifestar numa circunstância dessas. Acho, como Presidente da República, respeitaria aquela que é a vontade da Assembleia da República e, portanto, aí... Não convocaria um referendo, não respeitaria a vontade da Assembleia da República, é o órgão, de acordo com a nossa Constituição, ao qual cabe tomar este tipo de decisões. E, portanto, qual é o medo de ouvir os portugueses elegeram livremente a Assembleia da República, ela tem toda a legitimidade para tomar estas decisões, ao Presidente da República. Eu, como Presidente da República, respeitaria a decisão da Assembleia da República. Não acha importante, neste caso, ouvir a opinião dos portugueses? Eu acho importante que haja um debate, aliás, ainda quando esse debate teve lugar, acho importante que qualquer debate, mais ainda sobre uma questão dessas, que é tido na Assembleia da República, seja precedido de um amplo debate nacional. Acho que esse debate teve lugar, de alguma forma, não foi desacompanhado de um debate na sociedade sobre aquilo que estava em causa. Como se sabe, o PCP teve uma opinião até contrária ao que acabou por ser a decisão tomada pela Assembleia da República.
sua opinião é idêntica à do PCP? Ou seja, João, tendo a compreender a sua posição e a respeitar numa hora de um extremo sofrimento. João, desculpe lá. De um sofrimento insuportável causado por uma doença incurável. A sua posição... uma doença fatal. Eu tendo a responder todas as Vamos mudar de tema. Revisão constitucional. Sim, não. Revisão constitucional. André Ventura, o Chega tem uma proposta para alterar a lei fundamental portuguesa em vários temas. Gostaria de abordar um ou dois deles. O primeiro tem a ver com a redução do número de deputados. Porquê é que acha que seria favorável uma Assembleia com menos parlamentares? Olha, acho que seria favorável, primeiro, porque mostraria que somos um sistema político mais eficaz e mais pequeno. Segundo, porque não precisamos de 230 deputados para absolutamente nada. Aliás, o Chega propôs um referendo para ouvir os portugueses, mas partidos como o PCP não gostam de ouvir os portugueses, e o PCP votou contra um referendo que permitiria reduzir o número de deputados. Ninguém sabe quem são uma grande maioria dos deputados. Temos deputados na Assembleia da República que fizeram uma intervenção em 4 anos. Uma. Houve outros que nem uma intervenção fizeram. E quantos deputados seria o ideal, na sua opinião? Para nós, 100 deputados, admitimos que possam ser mais com outros partidos. Como disse, abordámos a questão com o PSD e esperamos que isso seja cumprido ao longo do próximo ano. E acho que é histórico o papel que tivemos aqui. Porque vamos ter pela primeira vez 2 partidos no Parlamento, o Chega e o PSD, se cumprir a sua palavra, a defender a redução do número de deputados. 100 deputados, uma centena de deputados, a ganhar mais ou a ganhar o mesmo que ganham hoje? Até podia ser a ganhar menos. A questão não é a ganhar mais ou menos. A questão Mas qual é a sua opinião? Deviam ganhar mais ou não? O Chega propôs a redução do vencimento dos deputados e do Presidente da República e do Primeiro-Ministro e o PCP votou contra. Portanto, nós estamos muito à vontade nisto. Nós dissemos desde o início... deviam ganhar menos? Nós apresentámos uma proposta para uma redução de 12%. Nos vencimentos. Mesmo sendo mas menos deputados. Não só dos deputados, de todos os titulares de cargos políticos. Porque é incompreensível que no momento em que as pessoas fazem sacrifícios, os políticos não façam esses sacrifícios. E eu lamento muito, só para terminar, que o PCP tenha votado contra o referendo para a redução do número de deputados e contra as propostas do Chega e de outros, que acabavam com benefícios fiscais dos partidos. E isso o PCP já não faz. João Ferreira, por que não a redução do número de deputados? O André Ventura também defendeu o regime de exclusividade e jurou que quando fosse eleito deputado iria cumprir com esse regime de exclusividade e manteve 3 salários. Não foi coisa pouca. 3 salários. O salário da consultora onde ajudava aquela gente que quer pôr o dinheiro ao fresco nos paraísos fiscais e não pagar impostos. E o salário de comentador televisivo. Que tem festivais... Posso acabar André Ventura, tem que deixar ouvir o João Ferreira para que ele tenha hipótese de responder também. Deve estar confundido com a Ava. Disse mentiras, fez insultos e ouviu calado. João Ferreira, redução do número de deputados, sim ou não? Eu vou-lhe ler algumas partes do último programa político que foi defendido pelo André Ventura. Diz assim, não é coisa pequena. O Estado não deve intervir na saúde. E já lhe explico porque é que isto tem que ver com a Constituição. O Estado não deve intervir na saúde, não lhe compete assegurar serviços de saúde, de educação, vias de comunicação e meios de transporte. Deve ser liberalizada as saídas do mercado de trabalho, reduzidos os custos com os salários, com a segurança social e com os despedimentos. Era melhor nacionalizar. O Estado não deve ter intervenção no assegurar do direito à habitação a todos. Claro. Deve ser extinto o Ministério da Educação. Bem se vê como andamos a pagar para todos. Isto tem a ver com a Constituição. São medidas do último programa político defendido por André Ventura. São medidas que confrontam todas e cada uma delas a Constituição da República. Redução de deputados, João. Sim, é sobre isso que estamos a falar. Sabe o que é que você não fala sobre isso? Não é a redução dos deputados. Você não quer reduzir deputados. Eu já falo sobre isso. Você quer mais deputados. Não me interrompa. Quer mais custos para o sistema político. O André Ventura... Assuma. Não tenha medo. Já disse... André Ventura, eu peço-lhe que deixe o João Ferreira responder. Ele não responde às perguntas. Eu gostava que respondesse à pergunta sobre a redução do número de deputados. Responda à pergunta, mas não quero deixar... deputados, João. Estamos a falar da Constituição. E eu estou a dizer que o programa político que o André Ventura, como submeteu a eleições, respeita aspectos essenciais da Constituição, que diz que o direito à saúde, todos devem ter direito à saúde independentemente da sua condição económica, que o direito à saúde é geral, universal, tendencialmente gratuito, todos devem ter direito à educação, que todos devem ter direito à habitação. O André Ventura, que é financiado por especuladores imobiliários, não quer que o Estado se meta na habitação. Sobre o número de deputados. Sobre o número de deputados. Mas tem que deixar ouvir a resposta, André Ventura. Porquê é que o André Ventura quer a redução do número de deputados? O André Ventura, há 2 anos, era do PSD, como toda a gente sabe, foi durante vários anos do PSD, do partido de Marcelo Rebelo de Sousa, de Pedro Passos Coelho. Certo. O André Ventura defende os interesses dos grandes grupos económicos, dos poderes instalados, dos grandes poderes económicos instalados. É ver quem o apoia, quem financia as suas campanhas. Ora, para defender estes setores, já lá há deputados de sobra. Aquilo que ia acontecer era uma redução de pluralismo, de representação de outras forças que se opõem aos poderosos, aos poderes instalados. Há aqueles que André Ventura defende. Para defender isso, não são necessários mais deputados. Agora, os deputados, têm razão que alguns não abrem a boca, têm razão que alguns não fazem nada, foram seus companheiros de partido.
pouco tempo. Foram seus companheiros. Olha, aí não encontrei nenhum. Aí não encontrei nenhum, Andrião. Sabe quem é que eu encontro? Aliás, olhando para o seu exemplo, que não mete... Se eu puder acabar... Olhando para o seu exemplo, que não mete os pés na Assembleia... mais uma vez, deixe o João Ferreira concluir. Olhando para o seu exemplo, pouco mete os pés na Assembleia... Eu não sou deputado europeu, pouco mete os pés na Assembleia da República. Na Assembleia da República. Está muito enganado, votações muito importantes ainda recentemente. Olha, João, eu sou um deputado, sou líder do partido e sou candidato presidencial. O João nem sabe o que é isso. O João nem sabe o que é isso. Por ser líder do partido, ainda vai demorar para si. Faltou às alterações... Estão a falar os dois ao mesmo tempo e assim é muito difícil que acompanhem o que estão a dizer. São deputados ou não? Vamos passar a um novo tema. Já declarar a sua posição. Eu queria que o João dissesse se é a favor da redução de deputados ou não, não percebi. É que ninguém percebeu. Já disse que é contra. É contra. João Ferreira já disse que é contra a redução de deputados. Muito bem, João. Eu digo, João, muito bem. Para si não são necessários mais deputados. Porque é que quer este para defender os interesses tem que manter o financiamento do PCP vivo. Por isso João Ferreira, próxima pergunta. Perante uma circunstância em que... das leis eleitorais. João, esqueça lá isso. João Ferreira estava a fazer-lhe uma pergunta, mas concluir. O PCP, a fiscalização sobre entidades que fazem transferências para isso. O PCP está a faltar aos portugueses. Permitem-me continuar a moderar este debate e que avance com a próxima pergunta. Tenho que dizer isso aí, João. João Ferreira, em que circunstâncias é que usaria a bomba atómica para dissolver o Parlamento? Eu não abdicaria de usar nenhum dos poderes que o Presidente da República tem. Aliás, acho que eles existem para ser usados. Não defendo mais poderes. Acho que, deste ponto de vista, a Constituição atribui ao Presidente poderes adequados. A questão não é tanto ter mais ou menos, é a forma como eles são exercidos, incluindo esses poderes de uso mais extremo, não de uso tão cotidiano, mas esses poderes mais extremos de demitir o Governo e dissolver a Assembleia da República. Há um juramento que o Presidente da República faz no momento em que toma posse. E é ele que deve traduzir o compromisso que ele demonstra na sua intervenção cotidiana. É o juramento de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Olha, é um juramento que o André Ventura não estaria em condições de cumprir porque não defende muito do que diz a Constituição. Em que circunstâncias é que seguramente usaria esses poderes numa situação em que um governo confrontasse na sua ação aspectos fundamentais da Constituição. Direito à saúde, direito à educação, à habitação, à cultura. Em algum momento do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa isso aconteceu? Acho que o Presidente da República atual e o candidato Marcelo Rebelo de Sousa não foi coerente, muitas vezes, com o juramento que fez de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Mas a minha pergunta era no sentido de perceber se em algum momento do mandato do atual Presidente achou que ele poderia usar a bomba atómica, dissolver o Parlamento. Não creio que isso tivesse acontecido. Agora, isso não significa que este juramento que o Presidente faz não tenha que ter tradução no uso dos outros poderes que eles têm. André Ventura, a sua opinião sobre a bomba atómica, as circunstâncias e se Marcelo Rebelo de Sousa a devia ter usado já até agora neste primeiro mandato? É normal que o João goste muito da Constituição. É ela que permite que se continue a pagar habitação para quem não quer pagar impostos e, portanto, nós estamos cá para pagar. O João não está noutro país, mas estamos cá todos para pagar impostos e para continuar a pagar. O PCP também não é, porque também não paga grandes impostos, do que a gente sabe. Agora, esta é a Constituição que permite tudo para quem não quer fazer nada. E, portanto, sim, João, eu não gosto desta Constituição. Não gosto de não sei quantos deputados, não gosto de impostos que nunca mais acabam para os portugueses e para as famílias. Não gosto de que, quando há listas de espera de 1000 dias, se tenha uma opção com o serviço público e não se aceita outros serviços de saúde e se deixe morrer as pessoas na Guarda. Mas já fugiu à pergunta, André Ventura. Está a fugir à pergunta. Não, está enganado. Se o PCP não tivesse a cegueira ideológica de proibir propostas que permitiam outros serviços de ajudar, aí funcionávamos melhor. Eu não gosto desta Constituição. Mas sabe qual é a diferença do Chega e de mim próprio? É que nós nunca escondemos. Não gostamos, não. E, portanto, sim, provavelmente este governo já passou linhas vermelhas importantes. Olha, vou-lhe dar uma delas. Quando nos fogos permitiu que se chegasse onde chegasse e termos um Presidente da República a dizer que teve muito bem um Ministro da Administração Interna durante os fogos. Eu fazia precisamente o contrário. Provavelmente diria que um governo que deixa morrer centenas de pessoas e que vai dar-lhes abraços e diz que vão chegar indemnizações que nunca chegam, sim, passámos uma linha vermelha. Como passaríamos... Mas era razão para dissolver o Parlamento? Acha que 100 e tal mortes não são uma razão? Estou-lhe a perguntar se acha que era razão para que isso acontecesse. Como seria quando temos ministros como aqueles que, infelizmente, andaram pelo governo, no caso de Tancos, e que eram muito inocentes e agora estão a ser julgados. E, portanto, se isto não é motivo para que um governo seja afastado, eu percebo que o João Ferreira está preso ao governo e, por isso, não pode dizer outra coisa, mas eu não estou. Não é? Seriam muitas as circunstâncias em que o André Ventura dissolveria uma Assembleia da República? Não seriam muitas, mas seriam aquelas em que os portugueses todos notam, menos a geringonça,
que as instituições estão colocadas em causa. Nós não podemos olhar para um país que se diz ser moderno, quando todos sabíamos que ia haver uma terceira vaga de Covid e tivemos um primeiro-ministro muito simpático e um presidente muito simpático. Sabíamos o que ia acontecer, que vinha aí uma terceira vaga, ou uma segunda, ainda na altura, e o que é que fizemos durante o verão? Nada. E o Presidente da República fica impávido e sereno com o apoio destes três partidos, do PCP, do Bloco e do PS, enquanto o Presidente da República alguma vez teve o apoio Os poderes do Presidente são suficientes para si? Não, não são suficientes. E nós também somos muito claros. Em que matérias é que deviam ser reforçadas? Na defesa que já você foi sempre do partido Lenin e eu nunca lhe acusei disso. Mas foi mesmo na altura em que aconteceram os chefes falar de Lenin, pois não, João. Eu sei que até o aplaudiram há pouco tempo. Um homem que mandou milhões de pessoas para o campo de morte aplaudi-lo no seu site. Está no seu site, João. É vergonhoso uma referência ao Lenin. Mas fica consigo, não fica comigo. Portanto, entre PSD e Lenin, João... Em que matérias é que o Presidente devia ter mais poderes? Olha, vou-lhe dar na interferência em matéria de escolhas ministeriais, porque, como vimos, este Governo não sabe escolher ministros. Como se viu com a Ministra da Justiça, com o Ministro da Administração Interna, e o que é que temos? Mas devia ser o Presidente a escolher os ministros. Devia ter um magistério de influência maior. E o Primeiro-Ministro não devia fazer o que faz, que é, se o senhor ouvir... Olha, ouvimos o Presidente da República dizer numa entrevista que a Ministra da Saúde enganou os portugueses sobre a vacinação. Como é que esta ministra ainda está a ocupar funções no dia a seguir? Se sabe porquê é que está? Devia ter pressionado para que ela fosse como demitida. O PCP, o Bloco e o PS sustentam este governo até ao fim. É por isso João Ferreira, se fosse eleito Presidente da República, qual seria o primeiro país que gostaria de visitar? A Coreia do Norte. Eu acho que Portugal deve orientar, o Presidente da República deve orientar a sua intervenção no que toca às relações internacionais por aquilo que dispõe a Constituição. E a Constituição é muito clara a respeito disso. A Constituição diz que Portugal deve orientar as suas relações internacionais pelo respeito a independência e a soberania dos Estados. O Presidente da República não deve, desse ponto de vista, manifestar preferências. Naturalmente, não me é indiferente este ou aquele país, mas um Presidente da República deve respeitar as escolhas de todos os povos e deve estabelecer com todos os povos, e de um modo particular com os países onde exista uma comunidade portuguesa expressiva, deve estabelecer tendencialmente relações com todos esses países e com todos esses povos. Relações baseadas no benefício mútuo, no que de benéfico possa resultar para os dois povos, que aproxime esses povos, que aproxime relações de variado tipo, naquilo que é a percepção. Portanto, não via nada de simbólico, não faria disso uma bandeira, não poria aí um significado na escolha? Não, eu acho que depende também em função do que seja a situação em concreto em cada momento, que, como digo, há aqui uma preocupação fundamental que é o que são as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. A mim choca-me, por exemplo, que o André Ventura anda a desfilar nesta campanha eleitoral com o Presidente da Frente Nacional, Presidente de um partido de extrema-direita, que aqui há não muito tempo, um clube português nos arredores de Paris acordou com as paredes pintadas a dizer morte aos portugueses, viva a Frente Nacional. É com esta senhora que o André Ventura vai andar a desfilar André daqui a Ventura, poucos dias. Que país gostaria de visitar em primeiro lugar se fosse eleito Presidente da República? Olha, o João Ferreira diverte-me muito. Eu nunca tinha tido a oportunidade de debater com o João, mas um candidato que tem no site dele e do partido dele que Cuba, Coreia do Norte e Vietnã são boas referências para criar sociedades socialistas, eu acho que vir falar de outros países e de líderes com que eu ando, eu sei que o João preferia desfilar com o Kim Jong-un aqui em Lisboa. Tal não é ainda possível. Talvez ele preferisse até ir até Cuba e ver como é que lá funciona o tal sistema de saúde que eles gostam tanto. Ou ir até à Venezuela, uma das maiores comunidades portuguesas, que o João não tem coragem de atacar, porque como comunista sabe que não o pode fazer. Eu defendo as comunidades portuguesas. Pois, devia não defender, era o regime de Nicolás Maduro, que dá cabo das comunidades portuguesas. Não andarei a passear com a Marine Le Pen e se garante. Voltar para Portugal. Só que o João ataca-me com a Marine Le Pen e com o Salvini quando o ídolo dele é o Kim Jong-un. Portanto, é muito curioso. Agora, há uma coisa que faria. Poria aos meus pés na Venezuela a dizer que a comunidade portuguesa merece o nosso apoio e que Nicolás Maduro é um ditador que merece ser derrubado, porque, sabe, nós estamos com muitos portugueses a voltar à Madeira neste momento por causa de regimes como o que o João Ferreira defende. Com ditadura, opressão, destruição económica e que no site do João e no site do Partido Comunista são valorizados e são vangloriados. Isso é que é triste. Isso é que é muito triste. Para não passar novamente por mentiroso, então, depois ter que aplicar a si próprios critérios que impõe a outros, eu fico aqui o desafio para que demonstre aquilo que acabou de dizer no meu site, da minha candidatura, onde é que está escrito aquilo que acabou de dizer. É muito fácil. Vai ao site e demonstra onde é que está. Sabe que eu ainda Senão, hoje... tem que usar os critérios para mentirosos que impõe a outros. Eu ainda hoje... Quanto ao resto, eu acho que ficou demonstrado como é que o André Ventura defenderia os interesses da comunidade portuguesa. Chegar a um país soberano, a um país terceiro soberano, com uma importante comunidade portuguesa e começar a insultar
as autoridades desse país, era a forma que o André Ventura encontraria de defender os interesses da comunidade portuguesa. Quando está com os portugueses, era. O João Ferreira, André Ventura, permita-me que faça mais uma pergunta. Nicolás Maduro seria atacado sem dúvida. E vou-lhe dizer mais, olha, se quiser eu mando-lhe o site do Partido Comunista. Não, mande aqui para a TVI. Não, mas eu mando-lhe, olha, no site do Partido Comunista hoje, João, há bocadinho dizia assim, Lenin é uma referência inspiradora. Um homem que mandou para campos de concentração milhões de pessoas. Diga lá que é mentira. Diga lá que é mentira. Não pode dizer. Aquilo que disse que estava na minha candidatura é mentira. Assuma, João. E ficou aqui o desafio para o seu passado, assuma o seu passado e o seu presente. Defende ditadores. João Ferreira, como Presidente, deixe-me a mim colocar-lhe uma questão. Com toda a certeza, mas tem também a ver com isto que estão a debater. Deixe-me só dizer isto porque é importante. Eu há 3 dias, 2 dias antes do fim do ano, recebi uma chamada um apoio que muito me honrou e muito me orgulhou. Foi o apoio de de 178 ex-presos políticos. Certo. Gente que em Portugal pagou com a prisão e com a tortura ter defendido a liberdade e a democracia. Posso acabar ou não? Isso não tem nada a ver com a Coreia do Norte. Isso é conversa. Esta candidatura é herdeira dessa melhor tradição de luta pela liberdade e pela democracia. Então não é do PCP, João. Esta candidatura é herdeira dessa tradição de luta pela liberdade e pela democracia. Foram esses, para desgosto daqueles que apoiam o André Ventura, para desgosto de alguns que apoiam o André Ventura, foram esses que instauraram a democracia. Qual democracia? Eu sei que tem entre os seus apoiantes... A da União Soviética? A que você gosta da União Soviética? Posso acabar? Eu sei que tem entre os seus apoiantes gente que integrou redes bombistas, redes terroristas que não se conformaram com a democracia. São muitos que votavam no PCP, pela liberdade muitos dos nossos apoiantes votavam no PCP e pagaram um ano atrás. Muitos dos nossos apoiantes, como André Ventura, deixe-me fazer mais uma pergunta ao João Ferreira. Estou a tentar perguntar-lhe há uns minutos se, como Presidente da República, reverteria o apoio português a Juan Guaidó como Presidente da Venezuela? Bom, eu acho que essa decisão caiu no ridículo, como é evidente. Neste momento, veja quantos países nas Nações Unidas... Bom, eu sei que também aqui o André Ventura, o programa político do André Ventura defende que Portugal devia sair das Nações Unidas. Mas o que é que faria com esta questão em concreto? Seria um Estado de pária, com certeza. Mas a esmagadora maioria dos países das Nações Unidas não reconheceu essa fantochada. Mas Portugal reconheceu. Expôs-se ao ridículo. Neste momento isso é claro. Meu Deus. André Ventura, quando lhe chamam Bolsonaro, considera que é um elogio ou uma crítica? Desde que não me chamem Nicolás Maduro, Kim Jong-un ou outra coisa parecida, é sempre uma vantagem. Portanto, prefere que lhe chamem Bolsonaro e não se ofende com isso? Que me chamem André Ventura. Porque se todas as sondagens dizem que o Chega já tem muito mais votos que o Partido Comunista Português, é por causa do trabalho que temos feito cá, não é noutro país qualquer. Agora, não posso deixar de dizer, e ao João, desculpe lá ser muito frontal consigo, dizer que reverteria isso para dar apoio a Nicolás Maduro e reconhecer Nicolás Maduro como presidente, um presidente que tem feito tão mal à comunidade portuguesa. Sabe que não cabe a mim escolher o presidente venezuelano. Não, João, cabe-lhe assim dar um sinal político. Cabe aos venezuelanos. Mas para dar um sinal político, sabe o que é preciso? Coragem, João, que é o que você não tem. E é isto que não tem coragem, Constituição. porque o que nós devíamos fazer como portugueses era olhar para um ditador como Nicolás Maduro e não ter medo. Como eu gostava de o ouvir aqui, não sou eu o moderador, infelizmente, mas sabe o que é que eu lhe perguntaria se fosse João? É porque é que não condenou a Coreia do Norte na entrevista que deu? Mas olha, André Ventura vai ter a oportunidade... Peço desculpa aos dois, mas agora vão ter que me permitir, estamos a chegar ao tempo final, meia hora passa muito rápido. É rápido. E conforme foi combinado entre nós, e será assim em todos os debates na TVI, haverá oportunidade para cada um dos intervenientes fazer uma pergunta ao outro e depois de ouvir a resposta, concluir. Tudo isto vai ter que ser feito em breves segundos. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 20 segundos para a conclusão final. Como por sorteio a última palavra pertence a João Ferreira, isto quer dizer que André Ventura vai fazer a pergunta ao João Ferreira e depois concluir, e peço-vos que sejam rigorosos. Muito bem. Então eu gostava de saber porque é que o PCP apagou do site dele a referência à Coreia, ao Cuba e ao Vietnã, que lá estavam, e porque é que o João Ferreira, candidato a presidente de Portugal, que quer um país moderno, cosmopolita, um país capaz de enfrentar os desafios que o século XXI nos impõe, porque é que o João Ferreira não é capaz de condenar os países tão próximos do seu partido e tão próximos de si, como o caso da Coreia do Norte. E hoje, João, gostava que dissesse aqui quais são as suas palavras para o regime da Coreia do Norte. E pense bem, porque dizem que pode ser o próximo secretário-geral do PCP. E, portanto, talvez não fique muito bem. Há uma diferença entre nós. É que eu confronto com as suas ideias, com aquilo que diz e faz para o nosso país. O André Ventura tem que ir buscar situações destes países para me confrontar. É o seu partido. De um conjunto de outros países. É o seu partido. Assim eu confronto com aquilo que diz e defende para o nosso país. O que é que acha disso? E é sobre isso também que eu acho que interessava a gente debater. Mas o André Ventura tem que ir buscar outros exemplos. Mas eu digo-lhe com toda a vontade. Eu defendo o direito de cada povo, independentemente da latitude e longitude onde viva,
escolher livremente o seu destino. Repare nisto, escolher livremente o seu destino. E a mim cabe-me não decidir por eles, não decidir por outros, mas aceitar, respeitar as escolhas que outros fazem. Eu não defendo, aquilo que eu defendo para o meu país é muito diferente daquilo que inspira o André Ventura e que nós temos uma parte do nosso passado de negra memória muito associada a ideias que o André Ventura defende. Eu não desejo nem isso, nem experiências que existem em outros variados países na atualidade, nomeadamente alguns daqueles que referiu. Não é isso. A democracia política, económica, social, cultural que eu defendo para o meu país, o projeto de desenvolvimento que defendo para o meu país, não resulta de nenhum modelo importado de nenhum país. Não resulta de nenhum modelo importado de nenhum país. Não consegue condenar. É a partir da experiência histórica que têm as forças que impulsionam esta candidatura. Terminou o tempo para a resposta. André Ventura pode concluir. João Ferreira, acabou o tempo para a resposta. É a partir desse exemplo histórico que é feita a fibra e a força desta candidatura. Eu nem vou concluir com nada de especial. É só dizer que quando um candidato presidencial acha que os coreanos escolheram livremente o seu destino, quando tem um ditador como aquele, que mata todos os dias, à hora que estamos aqui deve estar a matar alguém, e o João acha que ele escolheu livremente, que aquele povo escolheu livremente o seu destino e não é capaz de o condenar, mostra bem que esta corrida, que o João Ferreira nunca devia estar nesta corrida. João Ferreira, a sua pergunta para André Ventura. É assinalável como todas as perguntas, todas as propostas, sobretudo económicas e sociais do Chega, têm um grande alinhamento com aquilo que são os grandes interesses instalados, os interesses poderosos que dominam a economia, grandes grupos económicos, interesses na sombra. O André Ventura votou contra propostas que visavam, na Assembleia da República, intensificar o combate ao crime económico, fala muito de corrupção, mas votou contra propostas que visavam, por exemplo, limitar ou proibir operações com paraísos fiscais. E qual é a pergunta, João Ferreira? Esse registro existe na Assembleia da República e, portanto, eu pergunto se isso tem alguma coisa a ver com o facto de ter entre os principais apoiantes da força política que preside gente envolvida desde em processos de branqueamento de capitais, terrorismo bombista, especulação imobiliária. Talvez tenha a ver com isso também o facto de, por exemplo, defender que o Estado não deve ter nenhuma interferência na habitação e que deve ser a especulação imobiliária a mandar. Terminou o tempo para a pergunta, João Ferreira. Vamos dar ao André Ventura aqueles que são os apoiantes da sua candidatura. Temos muitos apoiantes de várias índoles. Nunca temos nenhum que participou em terrorismo como o das FP25, nem de coisas parecidas, João. Isso ainda não temos. Também não temos nenhum que tenha trazido para a festa do Avante terroristas colombianos. Também não temos nenhum ainda, mas estamos no caminho e sei que o João há de perceber em relação àquilo que lhe vou dizer. O João Ferreira está muito enganado, porque o Chega propôs até, entre as várias propostas que votou a favor, a proibição de apoios a empresas com sedes em offshore. O João não sabe, porque está lá fora no Parlamento Europeu e talvez não se lembre disto. O Chega votou a favor, abstiveram-se o PSD e o CDS, votou contra a Iniciativa Liberal. O Chega, João, não te esqueças, votou a favor. Mas digo mais, quando o João não viu, o Chega viu, mas o João, meu amigo, o Chega votou a favor sobre a proibição de apoios para empresas com sede offshore. Não te esqueças disto para a memória futura. Mas digo-lhe mais, quando o Chega propôs uma comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, que não envolvesse apenas aquelas tretas de quem é que comprou isto e quem é que comprou aquilo, mas o financiamento de partidos políticos, como o PCP e outros, o PCP votou contra. Só que isto os portugueses não sabem. Hoje ficam a saber. O PCP votou contra uma comissão parlamentar de inquérito proposta pelo Chega que pedia o investimento do financiamento de campanhas. Estávamos completamente à vontade nós. Mas digo-te mais, não sabes o que é muito triste? É vir para aqui com essa história dos offshores e dos mauzões que nos apoiam e dos tais, quando o PCP não paga impostos na festa do Avante e quando o PCP votou contra, ao contrário do Chega, de todas as propostas que queriam acabar com os benefícios fiscais dos partidos políticos. André Ventura, terminou o tempo. João Ferreira pode concluir. A última palavra deste debate é sua. O André Ventura cometeu esta proeza. Em 2 dias, ou melhor, num dia, em 24 horas, 25 e 26 de novembro, lembra-se? Lembro bem. Votou de 3 formas diferentes um mesmo assunto. Claro. Estava em causa se deviam ir ou não mais milhões para a longa conta de 9 mil milhões de euros que já foram enterrados no Novo Banco. E nós viabilizámos. O André Ventura votou contra que fosse travada esta nova injeção de dinheiro. Menos de 24 horas depois, absteve-se. Quando percebeu que a proposta ia ser aprovada. Quando percebeu que a proposta ia ser aprovada. Não mintas. Votou a favor para ficar na fotografia. Para ficar na fotografia. André Ventura, não é a sua vez de responder. A última palavra é de João Ferreira para concluir em segundo, João. Não mintas. Quem em 24 horas exerce todos os votos possíveis sobre um mesmo assunto, numa mesma votação, está tudo dito sobre a credibilidade que deve ser atribuída a gente deste calibre. João Ferreira, muito obrigada. André Ventura, muito obrigada. Obrigada aos dois por este debate. Obrigada também a si que nos seguiu. Dizer que o próximo debate na TVI é na próxima segunda-feira, na TVI, às 21 horas, e vai opor de novo João Ferreira com o candidato e atual Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa. Boa noite, bom fim de semana.